Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Nela abordaremos as aplicações quantitativas do PCR. Então, PCR quantitativo, também conhecido pela sigla QPCR. Inicialmente, vamos discutir sobre algumas limitações da PCR convencional, da PCR clássica. Primeiro, estabelecendo como é o fluxo de trabalho no PCR convencional. De uma maneira bastante resumida, o fluxo de trabalho no PCR convencional envolve 4 etapas. Essas 4 etapas, nós basicamente podemos então dividi-las em uma primeira etapa de isolamento e purificação do DNA da amostra. Isso aqui é analisando sob a ótica do trabalho no laboratório. Então, primeira etapa, isolamento e purificação da amostra. Então, se recebe uma amostra, o DNA deve ser isolado e purificado antes de se fazer as reações de amplificação. Uma segunda etapa envolve a montagem da reação de PCR, ou seja, pipetar cada um dos componentes da reação, tampão, desoxirribonucleotídeos, TAC polimerase, amostra, primers. E nesta etapa, nós podemos ter um problema de contaminação por amplicons, que será explicado em alguns instantes. Como que ele ocorre e por que ele ocorre. Por enquanto, basta sabermos que nesta etapa de montagem da reação de PCR, nós podemos ter contaminação por amplicons neste passo. Uma terceira etapa, então, é a amplificação propriamente dita. Os componentes da reação foram colocados no tubo ou na placa. Isso é colocado na máquina de PCR, programada com as temperaturas apropriadas e é feita a amplificação. E uma quarta etapa, então, que é a análise dos amplicons por eletroforese em gel, que é o procedimento padrão para se analisar a presença e a caracterizar esses amplicons na PCR convencional, na PCR clássica, então, por eletroforese em gel de agarose, via de regra. Então aqui temos alguns problemas decorrentes do modo como é feito essa análise dos amplicons por eletroforese em gel. Primeiro, existe um limite de detecção. A quantidade de DNA que pode ser vista formando uma banda por eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida tem um limite de detecção, que não é muito baixo esse limite. Uma outra limitação é que a detecção dos amplicons ela é terminal, né? Como vocês encontrarão em artigos e livros, ela é endpoint, ou seja, o amplicon que foi gerado, se é que foi gerado, só será visualizado depois de feito os 35, 40 ciclos de amplificação. Por isso, ela é qualitativa, ou seja, a técnica só permite dizer se há a presença ou não do amplicon, porque a quantidade do amplicon detectado lá no gel, por eletroforese em gel, ele, como já vimos numa outra videoaula, ele não guarda proporção, ele não guarda relação direta com a quantidade de DNA inicial da amostra. Perfeito? E uma terceira limitação é o próprio gel. O gel ele tem um custo relativamente alto e a manipulação. E aqui então vamos explicar o que é essa contaminação por amplicons.
Nesse fluxo de trabalho, o laboratório recebe então a amostra, isola e purifica o DNA, monta a reação de PCR, amplifica e analisa esse amplicon por gel. Digamos que isso está sendo feito na mesma sala. Esses amplicons aqui, ó, que foram analisados por gel, é uma quantidade muito grande de DNA. E esses amplicons vão gerar uma contaminação ambiental. Se for recebida uma amostra no mesmo dia ou até mesmo em outros dias, quando for montada a reação, se esse laboratório estiver contaminado por esses amplicons ou o próprio jaleco do operador, esses amplicons podem se depositar no tubo e teremos uma reação falso positivo. Então, esse é um dos problemas da PCR convencional. Claro que medidas podem ser tomadas, como trabalhar com capela de fluxo laminar, separar as salas onde é feita a montagem da sala onde é feita a análise por gel, até mesmo as pessoas que montam sendo diferentes das pessoas que fazem a análise, em salas separadas, com pressão positiva, né, de maneira a não haver contaminação cruzada, mas existe toda essa questão envolvida na PCR clássica. Então, relembrando aquelas curvas discutidas anteriormente de amplificação, então nós temos que a amplificação ela acontece de maneira exponencial até atingir aquele platô da curva. Então, aqui no nosso exemplo já analisado em videoaulas anteriores, a partir de 1000 moléculas, a partir de 100.000 moléculas, mostrando que essa grande diferença de número de moléculas iniciais não é vista aqui. Então, mesmo partindo de 1000 ou partindo de 100 vezes mais, chegamos numa quantidade que não é 100 vezes de diferença. Uma outra questão importante também a ser relembrada é que existe um limite de detecção prático e estes pontos da curva, eles não existem. Mas, como nós temos regiões de amplificação exponencial com eficiência 1, isso permite inferir onde teria iniciado esta curva, tanto para 1000 moléculas quanto para 100.000 moléculas. Tudo graças, então, a essas regiões de amplificação exponencial. E é isso o que vai permitir, então, que seja realizado um PCR quantitativo. Antes de entrar nos detalhes propriamente ditos de como se realiza e como se faz a quantificação, vamos dar uma ideia geral a respeito do fluxo de trabalho no PCR quantitativo. Normalmente nós teríamos 3 etapas diferentes. A primeira continua sendo o isolamento e a purificação do DNA da amostra. Então, o DNA tem que ser isolado, purificado. Da mesma forma, temos que montar uma reação, né, a reação de PCR, e aqui não haverá contaminação. Não haverá contaminação, e fica claro em alguns instantes, porque a análise não será por eletroforese em gel. E por que temos só uma terceira etapa? Porque a amplificação, a detecção e a análise dos amplicons é uma única etapa. Ela é feita de modo conjunto. E quando discutirmos as diferentes técnicas de PCR quantitativo, isso também vai ficar claro. Mas aqui então, adiantando o que discutiremos, a detecção é por fluorescência, não mais em eletroforese em gel. Então, não há necessidade de aquele tubo de reação ser aberto e ser feita uma eletroforese. Isso elimina o problema de contaminação por amplicons. Também a detecção usando fluorescência
tem um limite de detecção mais baixo. Quantidades menores de DNA podem ser detectadas. Então a sensibilidade da técnica é maior. Um outro ponto, a detecção é a cada ciclo, portanto ela pode ser quantitativa, porque podemos traçar um gráfico de amplificação, ao invés de termos simplesmente a quantidade de DNA lá no último ciclo analisado por uma eletroforese. E, finalmente, não há manipulação pós-reação. O tubo não precisa ser aberto depois de feita a reação de PCR. Ele pode ser descartado, evitando a contaminação ambiental por amplicons. Vamos discutir então uma das formas de fazer PCR quantitativo, que é o qPCR, então, PCR quantitativo utilizando CyberGreen. O CyberGreen Cyber é uma abreviatura, então. O CyberGreen é um composto fluorescente e que pode ser utilizado, então, para detectar DNA e inferir a quantidade de DNA presente numa amostra. Vamos ver primeiro a estrutura e as propriedades fluorescentes do CyberGreen. Esta é a fórmula estrutural do CyberGreen e ele é um fluoróforo que emite fluorescência verde. Então aqui temos a representação da molécula em modo de preenchimento, né, do CyberGreen. E essa é a fórmula estrutural superposta, então, à estrutura. O CyberGreen faz parte de uma classe de moléculas conhecidas como intercalantes de DNA. Ele, então, intercala entre bases do DNA da seguinte forma. Então, aqui nós temos uma molécula de DNA, dupla fita, parcialmente mostrada aqui, poucos pares de base. E o CyberGreen, ele é capaz de entrar entre dois pares de bases do DNA num DNA dupla fita. Nessa forma como está sendo mostrado aqui. Então aqui está uma molécula intercalada entre dois pares de base. Um par de bases aqui, outro par de bases aqui, e aqui outra molécula intercalada. O interessante nisso é analisarmos a fluorescência do CyberGreen quando ligado ao DNA. Então, aqui o espectro de luz visível, graficamente representado, de 400 nanômetros, o violeta, até 700 nanômetros, o vermelho. E aqui no eixo Y, então, o percentual de excitação ou de emissão. CyberGreen, ele pode ser excitado com luz desde azul até verde, mas o pico de excitação se dá aqui nessa cor ciano entre azul e verde. Quando excitado com esse comprimento de onda, o CyberGreen emite uma fluorescência verde, pico de fluorescência verde. Então, sumarizando isso, quando excitado com luz deste comprimento de onda, um verde azulado, ele emite uma fluorescência verde. Como funciona isso? Temos uma molécula de DNA. CyberGreen intercala nessa molécula de DNA. Se esse DNA com CyberGreen intercalado for submetido a um flash com aquela luz azul esverdeada, o CyberGreen emite uma fluorescência verde, bastante intensa. Então aqui nós temos uma representação do que está acontecendo. Isso aqui é uma cubeta com DNA e CyberGreen em solução. Isso aqui é uma objetiva de microscópio por onde está sendo, então, transmitida uma luz dessa cor aqui, azulada, né, um azul esverdeado, e aqui onde a luz passa, temos moléculas do CyberGreen intercalado no DNA, fluorescendo.
Como é que se comporta o CyberGreen em solução, sem DNA? Apenas CyberGreen. CyberGreen puro em solução, se for excitado com aquele comprimento de onda, esse excesso de energia que é absorvido, ele é convertido em energia cinética da molécula. Ele é totalmente perdido, então, sob forma de energia cinética. Entretanto, o CyberGreen, quando intercalado numa dupla fita de DNA, ele tem seu movimento, a sua vibração restrita. Então, CyberGreen, quando está intercalado no DNA, se ele for excitado com o comprimento de onda apropriado, ele vai emitir fluorescência verde. Então veja o seguinte, o CyberGreen, ele funciona como uma molécula intercalante em DNA, que se liga ao DNA, dupla fita, e a fluorescência emitida por ele é proporcional à quantidade de DNA presente, desde que o CyberGreen esteja em excesso. Então, como é que se utiliza o CyberGreen em PCR quantitativa, em qPCR? A reação de PCR, então, vai ser feita com todos os componentes que já tínhamos antes, acrescido do CyberGreen. Lógico que o equipamento, então, agora, a máquina de PCR, terá alguns recursos adicionais. Primeiro, ela tem que ter uma fonte luminosa com um comprimento de onda apropriado para excitar o CyberGreen e um fotodetector que meça a fluorescência emitida do tubo. Essa é a grande diferença, então. Então, o CyberGreen intercala no DNA e fluoresce. No DNA, então, que desnatura durante o PCR, o CyberGreen se desliga do DNA fita simples. Ele não consegue ficar ligado. Então vamos fazer o PCR. Da mesma forma como todo PCR é feito, um par de primers, um primer que hibridiza com essa fita, outro que hibridiza com aquela fita, e sintetizamos então as 3 etapas de um ciclo. Desnatura, hibridiza o primer, estende a cadeia. Ao final desse ciclo, o CyberGreen se liga ao DNA dupla fita. E se for medida a fluorescência, teremos um valor de fluorescência agora para 2 moléculas, não para uma molécula inicial. Ou seja, a fluorescência é diretamente proporcional à quantidade de DNA que se acumula no tubo. E isso pode ser medido ciclo a ciclo, desde o ciclo 1 até o ciclo 40, permitindo que se trace uma curva de amplificação. Na verdade, é uma curva de fluorescência, que mede a fluorescência do CyberGreen intercalado no DNA. Quanto mais DNA, mais CyberGreen intercalado, maior a fluorescência. A fluorescência, então, é proporcional à quantidade de DNA acumulada no tubo. Vamos olhar algumas curvas de amplificação, então, alguns gráficos de PCR quantitativo, onde um alvo, um gene-alvo lá, um DNA-alvo, foi amplificado utilizando primers específicos. Então, aqui nós vamos discutir 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras diferentes, e isso aqui que veremos são as curvas de amplificação. Notar aqui que já começamos no ciclo 20. Por quê? Porque antes do ciclo 20, neste caso, a fluorescência era negligenciável, certo? Então, só a partir do ciclo 20 que se começa a detectar uma fluorescência significativa, do ciclo 20 ao ciclo 40. Para essa amostra A3, foi essa curva de amplificação já a esperada, né, que nós temos uma amplificação exponencial até atingir o platô de amplificação, por todos aqueles motivos já discutidos, né, que
exaustão da TAC polimerase, dificuldade de hibridização dos primers, de desnaturação, competição com amplicons. Por todos aqueles motivos, acúmulo de pirofosfato, nós temos esse platô. Essa outra amostra A5 fez essa curva. E aqui nós já podemos ver como é feita a quantificação. Analisando só essas duas curvas. Qual destas duas curvas corresponde a uma amostra com maior quantidade de DNA inicial? É a curva da esquerda. Por quê? Ela precisou de menos ciclos para obter a mesma fluorescência que essa aqui, que precisou de mais de 28 ciclos para obter essa fluorescência. Esta aqui, a fluorescência relativa de 0,01, foi obtida precocemente. Então, quanto maior a quantidade de DNA inicial na amostra, mais deslocada essa curva se encontra para a direita. E aqui também chamamos a atenção da grande diferença entre essas duas amostras, que não existe lá no ciclo terminal, lá no ciclo 40, endpoint. Por isso que a PCR convencional não é quantitativa, porque a gente só detecta o DNA lá nesse ciclo final. Aqui estamos detectando ciclo a ciclo. Colocando uma outra amostra aqui, claramente ela tem uma quantidade de DNA intermediária entre as duas amostras iniciais. Mas depois veremos como fazer a quantificação disso aqui. Mais uma amostra, temos uma outra amostra aqui, com uma amplificação meio errática, uma outra com menos quantidades ainda, menos quantidade de DNA inicial. Antes de discutirmos a quantificação propriamente dita, tem uma questão muito importante, que é como comprovar que os amplicons específicos estão sendo gerados aí no tubo. Como é que a gente pode ter certeza que não tem múltiplos amplicons sendo gerados? Né? Como é que não tem, por que não estão sendo gerados amplicons espúrios? Né? Como é que a gente pode saber isso? Uma das formas é pela clássica eletroforese em gel, ou seja, pegar um conteúdo uma alíquota desse tubo e fazer uma eletroforese e comprovar se temos um único amplicon. Mas isso anula completamente a utilidade uma das utilidades do PCR quantitativo, que é não precisar abrir o tubo. Então, podemos recorrer a alguma outra propriedade dos amplicons, além de tamanho, para caracterizá-los como sendo os amplicons específicos? Sim, nós podemos utilizar a determinação do TM, da temperatura de fusão do amplicon, ou seja, a temperatura de desnaturação desse amplicon. É uma característica do amplicon que está vinculada à composição de bases do amplicon. Então, nós podemos caracterizar um amplicon, se ele é específico ou não, com base no TM. Como é que isso pode ser feito, então? Isso pode ser feito na mesma máquina usada para fazer PCR, ela pode ser usada para fazer uma curva de desnaturação dos amplicons, utilizando o próprio CyberGreen que já está presente no DNA, intercalado ao DNA que está presente no tubo. Como é que se faz uma curva de desnaturação? Bastante simples. Uma curva de desnaturação, aqui um gráfico então de uma curva de desnaturação, começando em 55 graus, e essa amostra, depois da amplificação do DNA lá no tubo, essa amostra é aquecida em incrementos que podem ser tão pequenos quanto 0,2 graus, e medindo a fluorescência do tubo à medida que se aquece até 95 graus. O que é esperado acontecer? Nós sabemos então que em temperaturas baixas, o DNA do amplicon
ele está dupla fita. Então ele tem uma fluorescência alta. Vejam que aqui os gráficos são exatamente o inverso daqueles gráficos que discutimos anteriormente de curva de desnaturação, onde a escala aqui era de 0% de desnaturação, 100% de desnaturação. Aqui é fluorescência. Sem fluorescência, ou seja, DNA fita simples, 100% de desnaturação. Alta fluorescência, DNA fita dupla. Muito bem, então estamos aquecendo essa amostra de 55 até próximo de 70 e a fluorescência permanece alta. O que isso significa? Que aqui temos DNA fita dupla, que está emitindo fluorescência porque está intercalado com a CyberGreen. Claro que a cada incremento de temperatura é medida a fluorescência do tubo, para poder traçar para podermos traçar esse gráfico. Chega um determinado momento em que os incrementos de temperatura fazem com que a fluorescência caia drasticamente. Por quê? Porque o DNA está sendo desnaturado. E depois, incrementos maiores de temperatura, a fluorescência permanece baixíssima, porque o DNA já desnaturou. E isso nos permite, então, calcular o TM da amostra experimentalmente com base na medida da fluorescência do CyberGreen à medida que o DNA é aquecido. Então, relembrando que esta parte da curva corresponde a moléculas com o CyberGreen intercalado fluorescente. Esta parte aqui corresponde ao DNA desnaturado, fita simples, onde o CyberGreen não intercala e não emite fluorescência. Isso permite, então, o cálculo do TM dessa amostra com muita precisão. Entretanto, depois, em alguns instantes, veremos que essa curva não é exatamente assim e tem algumas dificuldades no cálculo do TM a partir dessa curva. Existe um artifício matemático, então, que é transformar essa curva de temperatura versus fluorescência numa curva que é a derivada negativa de fluorescência dividido pela derivada da temperatura. Apenas um artifício matemático. Então, modificamos aqui temperatura contra derivada negativa de fluorescência dividido por derivada da temperatura. E essa curva é convertida nesta aqui, onde tem um pico exatamente no TM daquela molécula. Então aqui, deixa eu mostrar inicialmente alguns gráficos de desnaturação. Então, como acontece realmente. Essa primeira etapa, onde a fluorescência vai caindo, não é porque o DNA desnaturou. É por causa da influência do aumento de temperatura na fluorescência do CyberGreen. À medida que a temperatura aumenta, o CyberGreen reduz a fluorescência. Então essa queda aqui não é desnaturação. Essa segunda queda é que realmente é a desnaturação. Então as curvas reais têm esse formato. Por isso que é mais difícil, a partir delas, estabelecer o TM. Achar o ponto exato onde se dá a desnaturação. Então, vamos analisar algumas curvas de desnaturação daquelas mesmas amostras mostradas anteriormente, que nós vimos as curvas de amplificação. Então, para a amostra A3 é essa curva, para a amostra A5 é essa, A7 é essa daqui, A11 é essa. À primeira vista parece que todas têm o mesmo TM, mas vamos olhar isso em mais detalhes. Essa amostra B9 claramente tem um TM diferente. Essa curva está deslocada para a esquerda. E essa outra amostra B11, ela tem também um deslocamento aqui, talvez para a esquerda, mas o mais interessante é que tem uma outra região aqui, ó, com uma outra queda. Um segundo TM. Vamos dar um zoom nessa região aqui do gráfico para analisar isso em mais detalhes. Então,
e estas aqui são as curvas. E realmente, essas aqui aparentemente têm um TM muito próximo, e essas aqui são diferentes, divergem, e tem mais uma queda aqui assim, que poderia ser um segundo TM. Não sabemos o que isso significa ainda. Mas vamos fazer aquelas curvas de desnaturação de temperatura versus as derivadas de temperatura de fluorescência. Só um artifício matemático para convertermos aquele gráfico de análise mais difícil neste gráfico aqui, que mostra claramente aqui amostras A3, A5, A7 e A11 como tendo o mesmo TM, o pico está na mesma região. Já essa amostra aqui, B9, claramente está deslocada para a esquerda. E essa amostra B11 tem um pico idêntico a esse aqui, mas tem um segundo pico. E esse segundo pico poderia ser um amplicon espúrio com um TM diferente. Então isso poderia ser comprovado por eletroforese em gel de agarose, esse segundo amplicon espúrio, mas não há necessidade, porque ele tem um TM diferente. Então aqui vemos que estas amostras, em azul, tem um TM de 84, alguma coisa. Essas outras amostras, que são de um amplicon diferente, então. O amplicon específico é esse aqui, o em azul, porque foi caracterizado por outros métodos também para comprovar. E esses aqui em laranja, B9 e B11, são amplicons espúrios, sendo que essa amostra B11 tem um segundo amplicon espúrio. Vamos olhar isso aqui em mais detalhe, com um zoom aqui nesta região, e nós podemos observar isso aqui de maneira bem clara, que as amostras A3, A5, A7 e A11 têm um TM calculado, então o equipamento calcula isso automaticamente, um TM de 84,05. Já essas outras amostras têm um TM de 83,6. Ou seja, são amplicons diferentes. E uma caracterização prévia disso aqui permitiu identificar que essas quatro amostras são o amplicon correto, o amplicon específico, e essas são amplicons espúrios. Então, esta é a forma simples. Assim, temos ainda mais esse outro amplicon espúrio aqui com 91 graus centígrados. Então essa é a forma simples de, sem precisar abrir o tubo, fazer uma curva de desnaturação e caracterizar os amplicons presentes ali dentro por seus TMs e não mais por tamanho como se dá na PCR convencional. Resta ainda discutirmos como utilizar aquelas curvas de amplificação para calcular a quantidade de DNA presente na amostra, que faremos em outra videoaula então.